Olá, professores e professoras. Eu sou o Mauro Cezepanski Júnior, pedagogo, pertenço ao núcleo de Ponta Grossa, município de Tibagi. E nesse encontro de hoje, nós vamos abordar aqui, eu e a equipe pedagógica, a questão das metodologias ativas, pensando na questão da frequência, da observação em sala de aula, que é algo muito importante para o bom andamento da prática pedagógica dos professores e um bom andamento da escola, e pensando o resultado final, que é a aprendizagem do aluno. A questão da frequência é algo que nós, da equipe pedagógica, vocês, professores e professoras, bem como a direção, a gente vem conversando já há algum tempo com as famílias a respeito dos alunos com baixa frequência. Portanto, é uma questão que nós vamos tratar, e para entender essa questão vamos abordar também as metodologias ativas no intuito de proporcionar uma escola mais acolhedora, um ambiente mais dinâmico para esse aluno que vem, para que a escola não seja um lugar onde o aluno não queira estar, um lugar onde o aluno não anseie participar, certo? Então é nesse sentido que nós vamos falar também de metodologias ativas adiante. E lembrando também que nessa questão da frequência, nós estamos voltando de uma pandemia, portanto, muitas coisas ainda estão em processo de desenvolvimento. E assim a gente vai trabalhando pedagogicamente, construindo sempre uma escola melhor e um ambiente de aprendizagem. A observação de sala de aula será a partir da aplicação das metodologias ativas, as quais já iremos explicar adiante também. E a aprendizagem é o foco principal desse nosso encontro, já que as metodologias ativas, além de proporcionar um ambiente onde traga este aluno que talvez esteja evadido da escola, as metodologias ativas podem promover uma dinâmica a fim de que esse aluno também e os demais alunos interajam e aprendam. Então, nesse momento, antes de nós falarmos a respeito de metodologias ativas, convido a todos a fazer uma dinâmica. Nós, equipe pedagógica, então, vamos propor a seguinte dinâmica para vocês, professores. Vocês vão se dividir em grupos, 6 grupos, com 6 ou 7 membros, e cada um de vocês vai receber um tema. E cada um de vocês vai ter que pesquisar, pensar e refletir a respeito desse tema e, consequentemente, explicar o tema que pegou para os demais membros do grupo, bem como os outros membros vão ter que explicar os temas respectivos que pegaram, certo? Então, depois que nós temos desenvolver essa dinâmica, nós vamos continuar explicando o que são as metodologias ativas e depois como elas podem ajudar aí na questão da frequência, observação e aprendizagem, certo? Então vamos começar? Muito bem, agora que todos fizeram a dinâmica, essa dinâmica muito interessante, alguns deram risada, outros se divertiram bastante, outros focaram na dinâmica, é justamente essa situação que nós quisemos provocar, a situação de metodologias ativas na prática. É justamente, então, essa situação que nós trouxemos aqui é uma situação de metodologias ativas, onde, então, o aluno, agora falando de metodologias ativas, o aluno, ele é colocado como o centro do processo. Esse aluno, então, ele é o protagonista da aprendizagem. Então, o professor ele favorece essa aprendizagem a partir de uma aula dinâmica, usando duplas, trabalhos em grupos, fazendo com que esse aluno pesquise conteúdos em casa e somente venha para a escola para tirar dúvidas, para favorecer a autonomia desse aluno, para que esse aluno seja o sujeito do conhecimento. Não que o aluno se torne, por exemplo, um dependente do conhecimento, mas um sujeito que constrói esse conhecimento nas diversos componentes curriculares. Então,
As metodologias ativas, elas têm a ideia de socialização e interação, na qual onde eu que eu digo aluno, onde eu possa relacionar-me com o colega, trocar ideias sobre o mesmo objeto de discussão, né, do conhecimento ali em sala de aula, onde torne a aula mais atrativa, né, e a aula mais dinâmica. Então, é pensando nessas metodologias ativas que a gente está tentando transformar a escola em um ambiente mais acolhedor, para que a gente diminua também a questão da baixa frequência de alguns alunos. É claro que há vários motivos, vários fatores, né, da baixa frequência, mas, enquanto escola, precisamos desempenhar esse papel de transformar o ambiente escolar num ambiente mais acolhedor, mais afetivo também. Então, esse seria o foco. Agora, como que nós faremos a questão da observação em sala de aula, né? Cada professor, né, será observado 1 hora a aula. Nós, da equipe pedagógica, faremos esse processo de observação. 1 hora a aula, data e horário da observação, né, serão combinados previamente com o professor, e o pedagogo entrará em sala de aula, ficará em silêncio, fazendo anotações somente. Posteriormente a essa observação, né, virá um feedback para o professor, apontando a ele os pontos positivos, né, destacando os pontos positivos e apontando também os desafios que podem e poderão surgir eventualmente, certo? Então a observação será dessa forma. Continuando na questão da frequência, né, nós podemos verificar a frequência, a baixa frequência dos alunos que estão nessa questão da baixa frequência, lá pelo sistema do Power BI. Lá tem o índice de infrequência, né, de alguns alunos, e nós podemos estar acompanhando aí, mesmo de outros períodos, né, outros trimestres, né, a questão da baixa frequência de alguns alunos, para nós estarmos pensando, enquanto escola, o que podemos desenvolver também, além de metodologias ativas, para poder fazer com que aumente a frequência desses alunos, preocupados, né, nós preocupados com essa questão da frequência dos alunos também, para que eles venham para a escola. E por fim, é claro, usando as metodologias ativas e fazendo essas observações, né, para orientar e ajudar ainda mais o professor nesse processo, né, é um apoio também, um apoio a mais da equipe pedagógica. E pensando a questão da baixa frequência de alguns alunos, que nós vamos focar, então, objetivar, melhor dizendo, a questão da aprendizagem. A aprendizagem que já teve que terá ali como avaliação diagnóstica a prova Paraná. Portanto, a prova Paraná é como se fosse um espelho da aprendizagem, no quais vocês, professores, vão poder estar acompanhando, retomando o conteúdo da prova Paraná. Pode retomar também usando essas estratégias das metodologias ativas, né, retomando a prova Paraná, onde nós podemos saber, dentro dos diversos componentes curriculares, como que está ali o desempenho dos alunos. Esse é o objetivo final, a aprendizagem do aluno, que ele frequente, que nós possamos fazer uma observação a fim de apoiar ainda mais o professor, ficar mais perto do trabalho do professor, né? Que o professor também sinta isso da nossa parte, estar próximo dele. E também a questão da aprendizagem, que é o que o espaço escolar e a escola precisa também objetivar ali, a aprendizagem do aluno. Então, espero que nós possamos aí desenvolver um bom trabalho durante o processo educativo, durante o ano letivo, né, para a gente poder colher os frutos depois, que é a aprendizagem do aluno. Desejo a todos um bom trabalho pedagógico e podem contar conosco da equipe pedagógica. Até logo!